seja um vírus talvez menos letal, não sei. Não, tem um detalhe que eu acho que tem que também ser levado em consideração, que, por exemplo, Dores diminuiu o número de óbitos, e, enfim, Belo Horizonte e outras cidades, etc. Tem que levar em consideração que tipo de óbito que diminuiu. Por que eu estou dizendo isso? Diminuiu o número de óbito por acidente, por violência, por quê? Porque, assim, a causa-morte é muito importante a gente desdobrar para saber que tipo de morte. Sim, ao mesmo tempo aumentaram os casos de AVC, de infartos, de suicídios. Então, isso são detalhes muito importantes, porque quando você pega o número de óbitos de Minas Gerais, de Belo Horizonte, comparado ao ano anterior, ele teve quase que aumentou um pouco, mas ele esteve na média. Então, ou seja, você não aumentou o número de óbitos. Só que é o seguinte, provavelmente você diminuiu a morte de trânsito e morte de violência. Então, outro tipo de morte preencheu essa lacuna. Qual? É isso que a gente precisa desdobrar. Porque senão, assim, o número morte em si, ele fica vago. Ele pode ser, se eu não estratificar e analisar os estratos, eu não posso concluir absolutamente nada. Porque se morreu 1.000 no ano passado e morreu 900 esse ano, mas 1.000 no ano passado era de trânsito, e esse ano é 900 de doença respiratória, ou seja, está morrendo. Então, é isso que nós não temos. E aí a gente tem uma falha, falha no Brasil, nós temos uma falha de números oficiais muito grande, de tudo. Porque se a gente tem número oficial, os números aí para quem, igual para você, ô Thaís, que é da área da exatas, você sabe falar melhor do que a gente. Quem tem número tem tudo. Você consegue tomar decisão com base num gráfico, num número, numa linha de tendência, num gráfico de tendência. Enfim, o gráfico te demonstra, a partir do momento que você vai tomando determinadas ações, como aquela linha ou aquela circunstância assim está atendendo. E mas aí... tem que interpretar, né? Oi? Tem que... Interpretar. Exatamente. E aí, o Glaucus e Emiliano, volta a fala do que a gente está falando. As pessoas se formaram, mas não têm formação. As pessoas não conseguem entender isso que nós estamos falando aqui agora. Não consegue pegar um número de 90 mil casos em Minas Gerais e entender que 2.000 casos confirmados não é só, não. Esse número não reflete a realidade, quer dizer, nem de longe. Se Minas Gerais tem 90 mil casos suspeitos, provavelmente ela tem pelo menos aí, que não está no suspeito como casos como eu aqui, por exemplo, que posso ou não posso, tá, porque eu não fiz o exame, pelo menos 10 vezes mais. Nós estamos falando talvez de quase 1 milhão de pessoas que poderiam estar positivas e vão distribuir esse vírus sem relaxar. E essa foi a frase do Drauzio Varela ontem no programa Saia Justa, onde ele disse que, na verdade, que nós deveríamos pegar todas as estatísticas do Brasil e multiplicar. Alguns cientistas dizem por 10, outros por 50 vezes essa notificação. Concordo. E aí a gente faria um parâmetro entre esses 10 e 50, e aí sim, chegaríamos no número possivelmente real. Então tudo é muito abstrato, né, Marcos? É tudo possivelmente, talvez. Sim. Agora, Marcos, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que você está vendo a administração do estado onde a gente vive, né? O que você está vendo aí com relação ao Espírito Santo? Eu tenho uma visão, assim, tem um secretário de saúde que me parece bem ativo, bem competente, né? Ele é muito competente, estava olhando o currículo dele, é um cara que tem muito conhecimento. Aqui é um estado pequeno, mas é muito pobre, é muito atrasado, né? Então tem essas coisas ruins. Como é que você está na área? O que você vê aí do estado que a gente mora? Eu vejo bastante positivo o que tem feito aqui. Eu vi uma ação orquestrada e coordenada muito rápido. E uma sensibilidade para, em hipótese alguma, não tomar nenhum tipo de decisão que possa relaxar sem que esteja pautado nos números. E o Estado do Espírito Santo hoje é o terceiro, salvo engano, nessa questão da transparência.
nós temos aqui, aí eu te falo já em tempo real, nós temos aqui, hoje, 3.714 casos confirmados, no estado com 4 milhões de habitantes. Então, você vê que o número hoje, quando comparado com Minas, é pouco congruente Minas, né? Então, os dados mineiros são pouco consistentes, porque uma população de 20 milhões. Minas tem quanto? 20 milhões? Não sei. Aqui tem 4, né? Aqui tem 4. Nós temos 4. Nós temos uma taxa. Cerca de 23 milhões aproximadamente. Exatamente. Aí você pega assim, o nosso óbito aqui é 146, Minas 97, até o dia de hoje. Então, assim, nós temos uma letalidade aqui próxima do que é esperado, de 3,9. Minas, você está entendendo? Então, não tem. E aí, respondendo a sua pergunta, Thaís, aqui foi, assim, eu percebi pelo governo, pela dinâmica que foi dentro do sistema que compõe o governo, uma ação muito rápida e que não tem uma sensibilidade à questão econômica. Ela tem está tendo uma sensibilidade muito mais na questão de como está se comportando, óbvio, a preocupação com esse equilíbrio, mas como está comportando o vírus aqui. E aí, a nossa curva aqui está bastante interessante. Está dentro do que dentro das ações. Mas o que está me preocupando é o relaxamento que também começa a acontecer aqui no estado, né? Qual a perspectiva que você vê a nossa história daqui? Como contaremos a nossa história em 2022? 2022, eu acredito que a gente ainda esteja nesse processo, porque isso vai ser uma grande vai e vem. Até que todos nós tenhamos pegado, né, tendo sido infectados, e assim mesmo a gente ainda não sabe como vai se comportar a curva de anticorpos do pós-exposição. Uma coisa para tranquilizar, eu acredito que a gente tem tecnologia, a gente tem muita gente ultra capacitada no mundo que está, e a gente tem o poder econômico realmente dos laboratórios que visa a questão, obviamente, econômica da coisa, que estão ativamente procurando, definindo os caminhos para o controle. É óbvio que, assim, a gente tem uma ansiedade muito grande para que isso aconteça. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas a tendência da gente, da agora para frente, é uma mudança realmente de paradigmas no sentido de entender que a doença está aí, ela veio para ficar, e vão surgir outras. Então, 2022, talvez a gente esteja um pouco mais antenados em toda a dinâmica acerca da ciência, da necessidade da ciência como um foco, para que a gente tenha condições de viver, porque esse é o primeiro dos grandes vírus que podem surgir por aí. Mas o tranquilizante é que realmente eu acho que a vacina vem mais rápido do que a gente imagina. Agora a gente tem que esperar a ciência acontecer aí para a gente identificar qual a consistência da vacina. Mas agora, entendam, daqui para 2020 nós vamos ter várias curvas assim ainda, que é a tal da segunda curva, mas eu acho que ainda tem terceira. Tudo depende de como a gente vai estabelecer nossas rotinas agora para frente. Não tem como. Como diria o próprio Drauzio, que você citou aí, o normal não existe mais. E a gente vai ter que achar um outro tipo de normalidade. Pessoalmente, eu acho que o bacana é essa conexão mais com a gente, no sentido da gente não... A gente antes não tinha tempo para nada, né? Dessa loucura. Hoje a gente tem tempo, inclusive, para poder se organizar e trabalhar mais e melhor, inclusive em casa. As relações, elas vão mudar. Isso é uma tendência, né? A adaptação viral, ela faz a proximidade, ela faz com que a aglomeração faz com que os agentes se perpetuem mais. Então, a tendência do mundo é se remodelar nesse sentido. O sistema todo vai mudar. E eu vi, só para finalizar, para fechar, a Holanda repensando
Obrigado.